E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar, pré-jogo de Santos e Avaí, né, que acontece amanhã, no sábado, às 4 horas da tarde na Vila Belmiro, tá bom? O Santos que é líder da competição, né, a gente espera que siga assim. Eu tô gravando na quinta-feira, tarde da noite, tá? Mas eu nem vi quanto é que tava, o único jogo que abriu a rodada foi Operário e Ituano, né? É o jogo que abriu essa rodada aí da Série B, essa 21ª rodada. Alguns times têm jogos a menos e tal, vocês sabem. Enfim, vou até falar a rodada rapidinho. Operário e Ituano, hoje, quinta-feira, repito, eu tô gravando quinta, mas o vídeo tá indo no ar na sexta, né? E aí na própria sexta-feira tem Ponte Preta e Goiás às 7 horas da noite, Vila Nova e Sport às 9, Novo Horizontino e América às 9h30. Então um confronto direto ali. Mas até pode ser que o Santos durma fora da liderança nessa sexta-feira se o Novo Horizontino vencer. Enfim, nada para se desesperar também, né, se a gente fizer nosso papel. Confronto direto ali entre Vila Nova e Sport também. Novo Horizontino e América também, né? Dois confrontos diretos. Aí no sábado, Chapecoense e Guarani às 3h30. Que horário estranho, mas tudo bem. Santos e Avaí às 4, Ceará e Mirassol às 5, Amazonas e CRB às 6. No domingo, Brusque e Coritiba às 4, Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu às 6h30, e essa encerra a rodada, né? Então esses são os jogos aí da rodada, só pra gente passar rapidinho. Não peguei arbitragem porque o site da CBF desde que foi hackeado tá muito ruim, né? Então fica demorando para arbitrar, vai e tal. Eu falei, bom, nem vou ficar também me estressando para ver quem vai soprar o apito lá. É só ele não fazer besteira. Aí já tá bom demais já. Mas vou falar de primeiro do Avaí. Falar primeiro do Avaí que tá de técnico novo, né? O Avaí vinha de uma sequência muito ruim, né? Uma sequência aí, eu vou até pegar aqui, que estava sem vencer desde a partida contra o Guarani, dia 14 de junho. E aí voltou a vencer na última rodada. Depois disso foi um empate contra o Brusque, um empate contra o América, depois dessa vitória lá atrás, em 14 de junho, contra o Guarani. O empate contra o Brusque, o empate contra o América, o empate contra o Amazonas, uma derrota para o Novo Horizontino, uma derrota para o Vila Nova, derrota para o Ceará, empate com o Mirassol, empate com o Botafogo de Ribeirão, derrota para a Ponte Preta, meu Deus, 9 jogos sem vencer, e aí vence o Operário na última rodada, 1-0 em casa, né? Gol do Thiago Pagnussati, o zagueiro. E foi quando chegou o Anderson Moreira, né? Tava o Gilmar Dalpozo, lembrando que o Santos segunda rodada contra o Avaí, no primeiro turno, e era o Barroca, né, o técnico Eduardo Barroca. Aí o Santos vence e ele é demitido. Aí assume o Gilmar Dalpozo, e na penúltima rodada o Gilmar foi demitido. Aí na última o Anderson Moreira já assumiu. Então, pra gente falar do Avaí, sobre como joga e tudo mais, talvez não seja tão preciso, porque o Anderson ainda chegou agora, deve estar implementando aí a forma como ele gosta que o time atue e tudo mais, mas já tem algumas coisas que dá pra gente pontuar aqui. Principalmente vendo o Avaí e o Operário da última rodada. Os times do Anderson marcam, né, num bloco mais médio, né, não vão subir para marcar lá na frente, e eu acredito que na Vila muito menos irão fazer isso, tá? Porque a ideia é ter uma transição ofensiva, né, um contra-ataque bem rápido. E o Avaí tem alguns jogadores ali para isso, apesar de você olhar o ataque do Avaí hoje, os titulares devem ser, por exemplo, o experiente Wagner Love, interminável Wagner Love, do alto dos seus 39 que ele tem, deixa eu ver aqui, 40, o Wagner já tem 40. E o Giovani, que tem 30 anos, o Giovani também não é nenhum jogador novinho, né? O Giovani é um que passou, não sei se vocês lembram, pelo Cruzeiro, pelo Sport, enfim, é um jogador também bem experiente. Mas tem alguns jogadores de bom passe no meio, por exemplo, como Pedro Castro, ex-Santos, vocês conhecem. Zé Ricardo, que é um jogador também que passou pelo América, passou pelo Ceará há muito tempo também, que conseguem esticar essa bola em velocidade. E tem dois caras aí que eu acho que podem incomodar bastante o Santos pelos lados, justamente para esticar essa transição, que são o Maurício Garcês pelo lado esquerdo e o Marcos Vinícius pelo lado direito. O Marcos Vinícius é o lateral direito, mas é um cara muito ofensivo, que é usado não vou dizer praticamente como ponta, mas muitas vezes ele ataca como ponta mesmo, tá sempre lá na frente, sempre entrando na área. Então a gente tem que ter atenção aí pelo lado esquerdo. O Escobar deve ter um trabalhinho aí. Já o Maurício Garcês é um meia que atua mais pelo lado esquerdo mesmo. Depois, quando eu colocar o campinho, vocês vão ver o posicionamento dele mais ou menos, que é um cara de uma velocidade ali interessante também, não é tão velocista mesmo,
Um cara de velocidade interessante também, tem um bom passe, consegue criar algumas alternativas. Então o Avaí usa muito essas transições, bola esticada rápida nos seus alas, né? Que não são alas exatamente, vocês entenderam? Para tentar definir lá na frente, principalmente de um lado para o outro, né? Então o lado esquerdo, por exemplo, o lateral esquerdo é o Mário Sérgio, que deve ser o titular desse sábado, né? Ele é um cara também que segura mais, né? Um lateral que espera mais um pouquinho ali. Quem tá lá também, vocês devem lembrar, é o William Maranhão. Pois é, o William Maranhão é titular, inclusive. Mas tem ido bem, né? A torcida gosta dele lá. É um cara que, eu vou até pegar aqui certinho, mas eu acho que ele atuou na grande maioria dos jogos, né? Atuou em 17 jogos da Série B, de 21 rodadas, 20, né? A gente vai entrar na 21ª, atuou em 17, então um número bem, bem bom, né? Isso sem contar o tempo que ele deve ter ficado suspenso aí alguma vez, não peguei os cartões amarelos, tomou 6 cartões amarelos, 2 suspensões, então para vocês verem, atuou bastante ali o nosso glorioso William Maranhão, até como lateral esquerdo ele já atuou essa Série B. Mas enfim, então tem essa questão dos contra-ataques. Bola aérea, o Avaí fez o gol da vitória contra o Operário de bola aérea, e o Anderson utiliza muito disso também, né? Nos times dele no geral, né? E tem 2 zagueiros altos, né? O Thiago Pagnussati e o Vilar são os zagueiros aí. O Thiago tem 1,91, o Vilar tem 1,89, então são zagueiros altos que devem utilizar isso. Fora outros jogadores, como eu falei, o Wagner Love não é um cara alto, mas é um jogador muito experiente, sabe os caminhos ali para fazer gol. A gente tem noção disso, né? Todo mundo conhece o Wagner Love. Então acho que é bom a gente ficar de olho também. É uma arma que o Avaí pode utilizar. Porém, agora falando, acho que, repito, pouca coisa que deu para ver. O Anderson chegou agora, ainda está implementando o trabalho dele. E o Avaí foi de estilos completamente diferentes, né? O Barroca é um cara que gosta do time circular a bola, trabalhar bastante de um lado para o outro. O Dalpozo já jogava numa forma mais direta. O Anderson também fica mais pro lado do estilo do Dalpozo. Claro, são trabalhos bem diferentes ali, mas entendeu? É uma linha ali que não seguiu muito bem o Avaí, então não sei como a gente pode esperar eles nessa partida de amanhã. Mas dá para tirar algumas características aí já, como eu falei. E defensivamente, uma coisa que eu percebi, claro, além da qualidade dos nossos atletas, que eu vou falar lá na frente, claro, uma coisa que me chamou a atenção foi sempre as costas dos zagueiros. Entre os 2 zagueiros também acontece muito disso. E o Operário teve 2 boas chances de empatar a partida, assim, de um até de abrir o placar, que ainda estava 0-0, que é na bola esticada nas costas de um dos 2 zagueiros ou no meio dos 2. Porque às vezes os 2 davam um passo para sair. Eu não sei se também, repito, por ter sido um jogo em casa contra o Operário, na Vila talvez eles não vão sair tanto, mas nem foi muito, era só um passo mesmo um pouco para fora da área e acabavam não conseguindo girar o corpo rápido para voltar. Então essa infiltração dessa bola nas costas ou de um dos zagueiros ou no meio dos 2 sempre tinha um espacinho ali que dava para ser utilizado. Seria o jogo ideal para o Juliano, eu acredito, porque o Juliano, com essa infiltração dele como meia de elemento surpresa, seria uma boa. O Serginho não é tanto esse jogador, mas enfim, né? São características aí, paciência. Então, provável time do Avaí na tela: César no gol, Marcos Vinícius na lateral, Thiago Pagnussati, Vilar na zaga, Mário Sérgio na lateral esquerda. No meio, William Maranhão, Zé Ricardo, Pedro Castro, Maurício Garcês. O Giovani eu vou colocar ali no meio, mas ele é basicamente um segundo atacante, joga bem próximo do Wagner Love, e na frente o próprio Wagner Love. Então esse é o time do Avaí, que não deve ter nenhuma surpresa aí, salvo engano, né, para essa partida. Já o Santos tem novidades, né? Vocês devem ter visto na lista dos relacionados. Escalação não, né? Não vai ter nenhuma mudança. Aliás, tem uma mudança em relação ao último jogo, mas é uma volta, né? Nenhuma novidade. Mas o Sherman ainda segue fora, né? Um desfalque aí. JP Sherman ainda sentiu, né? Não foi relacionado para a partida. Então deve esperar para a próxima rodada para ficar 100%, né? Parece que ele até melhorou, mas não 100% ainda. Então não foi relacionado para essa partida o JP Sherman. Já o Gil volta, né? O Gil volta à zaga. Ele que ficou de fora na última partida lá por toda aquela questão que a Gabi até informou, de ter tido... Estava tomando muitos remédios por dores no joelho e aí acabou atacando o estômago, né, os anti-inflamatórios, e
acabou agora que está recuperado aí, pelo menos parcialmente, não sei se já está 100%, mas quis ir para a partida e vai para a partida o Gil. E entre os relacionados, né, Billy Arce é novidade, né, pode estrear aí, minha aposta de verdade é que ele vai estrear se estiver ganhando no final do jogo, vai entrar uns 5, 10 minutinhos. E o Alejandro Villarreal, centroavante do Sub-20, que não vai para o jogo, aparentemente Sub-20 enfrenta o Sertãozinho amanhã, fora de casa, mas o Villarreal deve ir para o banco, como alternativa ao Julio Furt, né? A gente falou aqui no vídeo de domingo passado até que não tinha outro centroavante, o William Bigode está suspenso, então o Villarreal era a única alternativa, aliás, o Villa não, um dos meninos da base, o Villa acabou sendo o escolhido, né? Mas provável escalação aí na tela para você: Gabriel Brazão, Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar. No meio, João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. Na frente, Otério, Guilherme e Julio Furt, né? Então, nenhuma novidade aí na escalação do Santos. A novidade fica mesmo por conta dos relacionados, né? Que aí eu vou até falar a lista inteira, só abrir aqui rapidinho, mas para vocês verem, não tem nada de muito novo aí. Relacionados: Brazão e Diógenes, Alex, Basso, Gil e Jair. Claro, goleiros primeiro, depois zagueiros, agora laterais: Rodrigo Ferreira, Souza, Escobar e Rainer, Pituca, Schmidt, Rincon e Sandri. Meias, de novo Patrick como meia, Patrick, Billy Arce e Serginho. Na frente, Pedrinho, Otério, Patati, Alejandro Villarreal, Furt e Guilherme, tá? Todos os relacionados para a partida de amanhã, tá bom? Acho que basicamente é isso, né? Falei dos dois times, já falei da tabela, mas eu vou repetir aqui até. O Santos tem 37 pontos, tá? 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Avaí hoje é o 10º com 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Apesar de estar lá embaixo, o Avaí tem um ataque bem limitado, né? Por isso que até talvez esteja lá embaixo, só fez 16 gols, né? Um ataque ruim. Aliás, é um dos piores ataques da competição, um dos 5 piores, né? Só é melhor que o do Brusque, que fez 14, empatado com o da Chape, que fez 15, e o Operário, que é o pior de todos, fez 13, mas o Operário tem a melhor defesa, toma pouquíssimos gols, né? Então o Avaí uma dificuldade ali para fazer gols. Mas a defesa é muito boa, né? A defesa só tomou 15, melhor que a do Avaí, só a nossa que tomou 14, e a do Mirassol também tomou 14, e o já citado Operário, que tem 11 gols sofridos só. Então o Avaí tem a 4ª melhor defesa também. O Santos vai ter que trabalhar aí para fazer gol nessa defesa do Avaí. E que até, se eu não me engano, eu falei o César, né? Eu nem reparei, acho que nem prestei atenção na hora que eu tava falando. Acho que é o goleiro que era do Flamengo, né? Se eu não estou enganado, surgiu no Flamengo. Deixa eu ver. Ah, não é esse César não, perdão. Esse aí surgiu no Londrina, depois se profissionalizou no Estoril Praia, enfim. Mas pensei que era o César, era esse Flamengo. Então, voltando para a tabela, o Santos tem 37 pontos. O Novo Horizontino, como eu falei já, joga hoje, tem 36. Se vencer, pode até passar o Santos, né? Um confronto direto ali que o Novo Horizontino tem contra o América Mineiro. Jogo difícil, né? Mas, enfim. O Mirassol também joga, tem pontuação, pode passar o Santos, mas só joga também no próprio sábado contra o Ceará, fora de casa, um jogo também difícil aí, né? Então, se o Santos vencer, claro, volta à liderança caso o Novo Horizontino passe, que eu sinceramente acho que vai acontecer. Eu acho que o Novo Horizontino vence o América, mas, repito, não é motivo para se desesperar. O Santos basicamente tem que fazer o seu dever de casa. Na Vila, esse ano não, né? Nesse Campeonato Brasileiro, venceu 7 e empatou 1. No ano inteiro até só perdeu um jogo, foi para o Novo Horizontino, né? Na primeira fase do Paulista. E vale lembrar que aquele Botafogo foi lá em Londrina, então foi em casa, mas não foi na Vila. Então, a gente tem que fazer a lição de casa, é isso. Acho que o Santos tem qualidade suficiente para vencer. Aproveitar que é um começo de trabalho também no Avaí para a gente tentar conseguir essa vitória. Apesar de eu já ter estado, né? Vencer o Operário, vem aí de repente recuperando a moral. Mas a gente tem que vencer, tá bom? É isso. Amanhã a gente volta com o pós-jogo direto da Vila Belmiro. Valeu!